Você é delegado da Polícia Civil, né, de Sergipe, atuação há mais de 20 anos. Você comandou inúmeras operações, né, de combate à corrupção, lavagem de dinheiro. Como é que foi lidar, né, com essa questão da figura pública, né, desses agentes públicos, uma pressão em cima de você para, enfim, colocar um freio nessas operações e hoje ver você, né, uma figura política de nome relevante e que tem dentre as suas bandeiras o combate à corrupção. Como é que foi lidar e por que você resolveu migrar para a política? E aí você pode completar nessa ótima pergunta da Leila, como foi aquele caso da corrupção que você levantou em Aracaju, em que você acabou sendo demitido pelo governador, pelo irresponsável governador. Da pressão, né? Aí a população teve tanto respeito a você, tanta admiração, que ele nem vereador foi, ele já se candidatou ao Senado e ganhou a eleição. Então, para você completar essas duas colocações, por gentileza, Alessandro. Eu nunca tive militância política na vida, nunca tive interesse político específico, nunca fui filiado e tudo mais. E tive uma carreira longa na polícia, atuando em todas as áreas possíveis. Então, o nosso projeto em Sergipe é um projeto consagrado nacionalmente, que cuida de população vulnerável, mulheres, idosos, crianças. Eu fui um dos autores, fui o primeiro delegado a criar a Delegacia de Proteção à Criança, vítima, e atuei em várias outras pontas. Literalmente tudo que se podia fazer de polícia eu fiz. E, num dado momento, eu fui escolhido como delegado-geral, passei a comandar a polícia do meu estado. E desde o início era muito claro qual era o nosso projeto, meu e do secretário de Segurança, colega delegado, à época, João Batista. Vamos mudar a forma de atuação da polícia, porque a polícia aqui em Sergipe é muito dura com relação ao crime violento, que é praticado pelo bandido pobre, normalmente, ela tem que ser igualmente dura com relação ao rico. Desde o começo, a gente traçou esse planejamento e executamos. Escolhemos uma equipe de qualidade, demos toda a infraestrutura, que é como eu falei no começo, se você não dá orçamento, não dá estrutura, não adianta nada, é só discurso. Então passou a ter mais delegados, mais equipes, peritos, colocamos o setor de inteligência em cima disso e as operações começaram a acontecer. E naturalmente, quando a gente fala de crime, de corrupção, organizações criminosas sofisticadas, você vai chegar na política. Infelizmente você tem uma infiltração muito grande em todas as áreas e uma delas é a política. E a gente sabia que isso ia acontecer em algum momento. Então foram vereadores, deputados, financiadores de campanha. Você brigou com gente, né? O Alessandro que vocês conhecem no Senado é o mesmo Alessandro da vida inteira. Acho que eu nasci assim e não mudei e não tenho pretensão de mudar. Eu não tenho preocupação de com quem eu estou interagindo, eu tenho preocupação em fazer o que é certo. E a gente fez nosso trabalho bem feito e toda vez que as equipes que estavam na ponta sofriam pressão, eu assimilava essa pressão e fazia publicamente a defesa. E nós chegamos num ponto de tensão política que era muito claro que o governador ia ter que fazer a demissão da equipe. Eu não aceitei a demissão da equipe na ponta, ele foi forçado a me demitir, demitiu. Eu fui lotado numa delegacia do interior, uma cidadezinha chamada Maruim, cidade pequena, perto de Aracaju, e ali defini que dentro da polícia meu caminho tinha sido cumprido. Como técnico de segurança eu tinha feito tudo o que eu podia fazer, era preciso entrar num outro campo de batalha, que é o da política, porque as decisões finais elas são tomadas pela política. Os técnicos executam, mas a política que define, vai definir orçamento, vai definir qual é a linha de trabalho. E olhando para aquele cenário, eu entendi que o Senado da República era um lugar para fazer essa disputa de narrativa, até para poder provar que dá para fazer política honesta, dá para ter um trabalho diferente. E fiz a candidatura, foi interessante, fui candidato pela rede, a rede no seu estatuto viabiliza esse tipo de candidatura de quem não é militante, não é partidário, mas tem um currículo. Enfrentei o próprio governador, enfrentei um senador extraordinário, o senador Valadares, com 24 anos de Senado. O líder do governo Temer à época, o ex-deputado André Moura, o representante da Igreja Universal, enfim, candidatos com histórias longas, mas a população entendeu o que a gente queria fazer. Eu fui o mais votado, com uma margem bem larga com relação ao segundo colocado, que foi o hoje senador Rogério Carvalho, do PT. E essas figuras, inclusive o ex-governador, foram e não recuperaram mais mandatos, diga-se. Nenhum deles retornou à política. E aí a gente senta na cadeira de Senado, a gente já tem a nossa estreia maluca, numa eleição de mesa com 82 votos e 81 eleitores. Nós dois, inclusive, que a gente estava a gente acaba a eleição em cima da mesa lá. Dois votos do Renan, não foi? 2 votos sobraram ali, tinha eleitor sobrando. Eu sei quem foi. A gente tem essa estreia no Senado e começa a marcar uma forma de atuação. Então hoje eu tenho a felicidade, pelo Brasil todo, porque o nosso trabalho acaba repercutindo no Brasil, mas muito em Sergipe, de ter esse retorno da população. Diz, olha, ninguém
teve condições de falar uma vírgula com relação à sua honestidade e sua forma de trabalhar. E aquela coisa de achar, não entrou na política, porque você vê, as nossas famílias não querem a gente na política, né? Eu brinco com minha mãe assim, que são dois desgostos, que entrou para a polícia, depois entrou para a política. Nenhuma mãe quer isso, né, normalmente. Mas a gente atravessa isso e mostra, não, dá para fazer diferente, não está obrigado a fazer coisa errada, não. São batalhas diferentes, né? São armas diferentes que você tem que usar, mas a gente consegue fazer muita coisa boa. E vocês são prova disso, aqui no Distrito Federal, em Goiás, já conseguiram coisas extraordinárias. Quem estava lá no começo, em 18, na campanha, imaginava, não, o Caju não vai conseguir fazer nada, a Leila é um esportista, ela não vai conseguir fazer nada. Na vida real a gente mostrou que é diferente. Então é muito bom, acho que para o eleitor ter essas possibilidades. Porque senão a gente vai acomodando, o brasileiro tem muito isso. Não, isso não resolve, não tem jeito, larga lá. Não, é o contrário, você tem que entrar nesse espaço, ocupar esse espaço e mostrar, dá para fazer um monte de coisa diferente. E graças a Deus eu tenho feito um bocado de coisa diferente pelo Brasil e para o Sergipe.